Olá, eu sou Cris Guterres, sou apresentadora do UOL e eu vim aqui para te fazer um convite. Um convite ao cuidado, à escuta, à transformação. Sabe por quê? A gente precisa falar sobre câncer do pulmão. Esse é o terceiro tipo de câncer mais incidente no Brasil. E embora ele seja o mais letal, nós não estamos conversando sobre isso. Por exemplo, você sabia que o hábito de fumar não é o único fator de risco para o diagnóstico do câncer? Não, a poluição, por exemplo, ou fatores genéticos também influenciam. Além disso, a ciência vem descobrindo que esse tipo de câncer pode atingir qualquer pessoa, inclusive os mais jovens e até mesmo quem nunca fumou. Esse bate-papo é uma iniciativa da campanha Cuide-se Hoje, o câncer de pulmão não espera. Só com informação a gente vai conseguir fazer o diagnóstico precoce. E esse diagnóstico vai mudar o rumo da doença e permitir que as pessoas vivam mais e melhor. E nós abrimos a nossa série de 2 episódios com esse primeiro falando de rastreamento de câncer de pulmão, o que é essencial para que a gente possa identificar a doença ainda nos estágios iniciais. E eu tenho o prazer de receber 2 convidados muito especiais para levar esse bate-papo comigo. E eu tenho aqui 2 convidados que vão ajudar a gente a entender muito mais sobre esse tema tão relevante. Eu quero receber aqui com muito carinho o Dr. Jefferson Gross, que é médico, cirurgião torácico oncológico, líder do Centro de Referência de Oncologia Torácica do AC Camargo Cancer Center. Seja bem-vindo, Dr. Jefferson. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Que bom. E tenho também aqui comigo a Marlene Oliveira, que é fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Marlene, muito obrigada. Eu agradeço. É uma alegria estar aqui com você. Gente, estou muito feliz porque é um momento importante. A gente vai trazer luz para um tema que é muito relevante. A gente está falando de saúde, a gente está falando de trazer para as pessoas informação. Marlene, como é que a gente faz isso? Como é que a gente traz para as pessoas a informação de qualidade sobre o câncer de pulmão? Hoje é o maior desafio, né, Cris? Você falar, focar na questão da informação. Porque hoje você lida num momento muito difícil, onde às vezes uma notícia mal colocada no grupo de WhatsApp da família muda todo um cenário, né? E causa muitas vezes até a má informação, às vezes ela chega a matar, né? Dependendo do tipo de informação. E quando a gente olha para o cenário do câncer de pulmão, é muito importante a gente falar sobre uma informação de qualidade. Todos nós sabemos que o tabagismo é o maior fator de risco, né? Isso todos nós sabemos. Mas como que você faz com que essa informação chegue de fato e você acredite nela? Eu hoje arrisco dizer que, para mim, o tabagismo é uma doença crônica. Ela não é mais uma questão de fator de risco como a gente sempre discutiu. Então, para mim, é uma doença crônica. E como que você faz com aquela pessoa que fuma, aquela pessoa que tem hábitos ali que não são tão saudáveis ali, né? Ele entenda essa mensagem e ele saiba que aquilo está fazendo mal para ele, né? Exatamente, e também trazer a informação para as pessoas de que não é só a pessoa fumante que corre esse risco. Eu acho que tem alguns desafios, né, Jefferson, aí para a gente entender ao longo do caminho, mas eu queria saber para você como é que a gente faz para vencer o desafio do diagnóstico, porque a gente sabe que quando nós estamos falando de câncer, o diagnóstico precoce é imprescindível para o sucesso do tratamento. Quais são os desafios que a gente precisa vencer aí? Sem dúvida, Cris. Um grande desafio, acho que é levar informação. Então, hoje, nós temos muito conhecimento, nós temos muitas opções de tratamento. Câncer de pulmão não é mais uma sentença, principalmente quando detectado nas fases mais iniciais, os diagnósticos mais precoces. E esse é um ponto extremamente importante. Como a Marlene falou, o câncer de pulmão está fortemente associado ao tabagismo, tem outras causas, 20% dos casos de câncer de pulmão acontecem em não fumantes, e a gente está vendo isso aumentar ultimamente. É uma porcentagem considerável, significativa, 20%, né? Mas o que a gente tem hoje para câncer de pulmão são algumas formas de prevenção, que isso é extremamente importante, que é a prevenção primária, que é tirar o fator de risco, o principal deles é o tabagismo,
E a prevenção secundária, que é o rastreamento. Né? O que é rastreamento? É importante a gente entender o conceito. Né? Rastreamento de uma doença é você detectar uma doença antes que a pessoa sinta qualquer coisa. É detectar uma doença que é silenciosa. E esse é um dos grandes problemas do câncer de pulmão, que ele é silencioso nas fases iniciais. Como é que a gente faz isso? Tem algum exame que eu possa fazer? Tem uma determinação de uma idade para que eu vá buscar esse exame? Tem. Então, para a gente rastrear a doença, a gente tem que estabelecer qual a população de maior risco. Que no caso de câncer de pulmão é acima de 50 anos, fumante ou ex-fumante. Então, se você se enquadra em uma dessas características, precisa conversar com o seu médico. Tem algumas características, mas essa população tem que fazer uma tomografia de baixa dose anual do tórax. Esse é o exame de rastreamento. Assim como tem mamografia para câncer de mama, o exame de Papa Nicolau para colo uterino, para pulmão a gente tem a tomografia de baixa dose anual. Quando você faz isso, você consegue diagnosticar o câncer numa fase mais inicial, tratar e curar a doença. E essa é uma informação importante, porque muitas vezes a pessoa, ela vai no consultório médico, o médico que atende pede esse exame, mas às vezes falta uma informação, se foi realmente tabagista. É importante que o paciente saiba disso e que ele vá em busca também. Olha, eu fumei há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer essa pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Esse tempo de distância do momento em que eu parei de fumar até esse momento inicial aí de fazer o exame da tomografia, ele define, ele me protege, ele é importante? Ele é importante. O que se considera hoje é que quem fumou há menos de 15 anos ainda está dentro de um grupo de risco maior para câncer de pulmão. Então, depois de 15 anos, esse risco já passa a ser menor, né? O que você colocou, Cris, é extremamente importante. Eu acho que as pessoas saberem, né, do câncer de pulmão, saber que existe prevenção. Fumar não tem que ser visto só como uma culpa e o câncer não é uma consequência. A gente tem que desmistificar um pouco isso, né? Então, o ideal é que ninguém fume. Exatamente. Quem não fuma, essa é uma mensagem importante, que jamais fume. E quem fuma, parar de fumar o quanto antes. Mas tudo bem, eu não consigo parar, quem fuma sabe que não é fácil, ou eu parei, mas ainda estou dentro do grupo de risco. Então, sem medo, sem estigma, o que tem que fazer? Uma tomografia anual. Vá procurar. Porque se eu descobrir um câncer numa fase inicial, eu vou ficar curado, vou tratar e resolve o problema, né? Eu costumo brincar assim, que a mulher vai no ginecologista e se o médico não pedir uma mamografia, o Papa Nicolau, ela vai cobrar do médico. E normalmente ela cobra. Cobra, né? Tá certo. Essa é uma informação que a gente conseguiu trazer para as mulheres, né? Agora, o fumante, ele vai no médico, no cardiologista, no pneumo, no médico de família, o médico não pede a tomo, ele também não fala nada e fica por isso mesmo. É um pacto de silêncio dos dois lados. Eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que o pacto de silêncio vem da vergonha de se assumir tabagista, de se assumir fumante, porque eu vou trazer aqui uma experiência pessoal, eu fumei há alguns anos e existe uma vergonha, né? Eu estou fazendo algo que pode ocasionar uma doença. E isso pode ser um entrave para essa conversa, né? E o Instituto Lado a Lado, Marlene, tem um trabalho muito bacana de informação. Eu queria entender como é que você vai fazendo essa etapa de trazer para as pessoas essa conversa, esse diálogo tão importante para que elas possam entender como elas precisam proteger a própria vida. Tem dois pontos aí que eu acho muito importante aqui nesse bate-papo, que, por exemplo, nós mulheres, nós hoje focamos muito na questão do câncer de mama e de colo de útero. Só que o segundo em mortalidade é o de pulmão, né? E nós mulheres, nós não estamos prestando atenção a isso, né? Porque é aquilo, a informação está chegando, né? Nós estamos buscando essa informação. E você falou uma coisa que é super importante, que nós temos aqui um médico, né? Que é um médico que, assim, é uma pessoa querida, é um médico que tem um olhar diferenciado. Mas quando você está na frente de um médico, será que o médico chega para você e pergunta se você é tabagista ou não, se você fumou, há quanto tempo você deixou de fumar? Então, isso são coisas que eu acho, assim, que são fundamentais para você começar a definir um diagnóstico, né? E o Instituto Lado a Lado, nós temos trabalhado muito nisso. E também tem um outro fator aí, que é o estigma.
o estigma da doença. Né? A pessoa com um câncer de pulmão, ela carrega aquela culpa, né? Porque é aquilo, né? Mas eu ocasionei essa doença. Por que você fumava? Né? E as pessoas cobram, né? Exatamente. E muitas vezes... O próprio médico às vezes cobra, desculpa, fala, tá com câncer, você fumou, né? E aí você fumou. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que teve câncer de pulmão que nunca fumou. Existem outros fatores, a gente ainda vai falar disso aqui. Mas muitas vezes a pessoa tem muita dificuldade durante o tratamento de parar com o cigarro, porque não é uma coisa simples, né? E aí é cobrada o tempo todo. Cris, você passa em alguns hospitais, você chega nas áreas comuns dos hospitais, você vê pacientes que descem, né, do leito para fumar. Então, isso você vê, né? Muitas vezes você tem o próprio médico, né, que está ali junto com você e ele é um fumante. Né? Então, isso eu acho que é cultural, é algo que a gente tem que trabalhar muito. E no Instituto Lado a Lado a gente trabalha desde da prevenção, que nós acreditamos muito que a prevenção e o diagnóstico precoce é o que vai mudar todo esse cenário da pessoa com câncer de pulmão. E informação, nós estamos chegando no agosto branco, né? Aí o que acontece? É um mês de alerta, ele é importante, nós temos que falar mais sobre ele, mas a gente tem que falar o ano inteiro, essa mensagem tem que ir o tempo inteiro. E o que é muito importante é que o câncer de pulmão é um câncer que, há muitos anos atrás, ele era, assim, letal. Hoje, você já percebe que tem tratamentos, que as pessoas, vocês vão discutir isso melhor, né, mais adiante. Mas o Instituto Lado a Lado, a gente foca em toda essa jornada do paciente. E hoje o nosso maior desafio é fazer com que o paciente chegue cada vez mais cedo ao sistema de saúde. Só que os desafios são gigantes, né? Nós estamos num país que é continental, nós temos vários vazios assistenciais e o Instituto Lado a Lado trabalha muito nisso, né? Como eu diminuo essas distâncias. Tem pacientes que, às vezes, para chegar numa unidade básica de saúde, ele leva 400 quilômetros, 300 quilômetros. Se a gente for pensar em comunidades ribeirinhas, é um paciente que vai precisar pegar um barco, que vai, muitas vezes, de um dia para o outro. Né? Esses entraves que o nosso Brasil apresenta. E a gente trouxe, Jefferson, muito o tabagismo aqui, porque a gente sabe que é um dos grandes causadores, mas existem outros fatores, né? Que fatores são esses? Sim, cerca de 20% a 25% dos casos hoje, eles acontecem em pessoas que não estão associadas ao tabagismo, né? Uma causa extremamente importante hoje é a poluição ambiental, né? A gente sabe que a OMS estima hoje que 7 milhões de pessoas morrem por ano por doenças causadas pela poluição ambiental. É um número muito grande. É muito assustador. De câncer de pulmão só, 250 mil pessoas por ano no mundo todo. Então, é um grande problema hoje, que é um problema coletivo, né? Está na pauta, está nas agendas no mundo todo hoje. Eu acho que é algo que a gente tem que falar, tem que discutir também. E é um pouco diferente do tabagismo, que é uma questão muito mais individual. Você foca no fumante. Aqui não, aqui nós estamos todos no mesmo barco, né? Então, é algo que a gente tem que ter uma visão muito mais coletiva. Então, a poluição ambiental é um fator cancerígeno importante, principalmente para câncer de pulmão. A exposição ocupacional, amianto, asbesto, outros minerais também podem estar associados. A exposição ocupacional dependendo de um trabalho que a pessoa exerça, está mais exposta a essas substâncias que você falou, ao amianto. Amianto, por exemplo, que é um dos principais fatores, né? E, assim, a gente tem alguns aspectos que a gente ainda não sabe exatamente por que o câncer de pulmão acontece em não fumantes. E nós estamos vendo um aumento nessa população de não fumantes, principalmente mulheres, como a Marlene colocou, com câncer de pulmão, né? Então, existem várias pesquisas no mundo todo. Lá no AC Camargo Cancer Center, nós participamos de uma pesquisa internacional. Nós estamos tentando identificar características epidemiológicas gerais e um perfil genético que talvez possa caracterizar melhor essa população,
para que nós possamos entender melhor o que está acontecendo e tomar medidas para evitar. E eu vi também que tem um número também de pessoas cada vez mais jovens também apresentando câncer de pulmão. Estaria relacionado também com essa questão genética, você acredita? Pode ser. O que a gente está vendo é que a maioria dos casos são acima de 50 anos. Em torno de 10% dos casos acontecem numa idade mais precoce, abaixo de 50 anos. E esse câncer é um pouco diferente do câncer da pessoa mais idosa. Tem um tipo específico que acontece nessa população, é mais comum em não fumantes, mais comum em mulheres e tem um perfil genético um pouco diferente do câncer que acontece numa população mais idosa, né? Então, tem uma série de fatores envolvidos aí, poluição ambiental, questão genética, que a gente ainda tem que entender um pouco melhor sobre isso. E como que se posiciona o Brasil nas pesquisas, com relação a essas pesquisas? Porque isso que você me traz, isso é ciência, então precisa de muito investimento. Nós somos um país que consegue avançar nessas pesquisas para que a gente faça essas descobertas? Sim, hoje o mundo é globalizado, né? Então existem muitas parcerias, né? Os grandes centros, né? Como o nosso Camargo Cancer Center, a gente tem um dos pilares é a pesquisa. Então, assistência, ensino e pesquisa. Porque é com a educação, gerando conhecimento, né, com a ciência, educando o médico, educando o profissional de saúde e a população, que a gente vai poder oferecer melhores resultados de tratamento. Então, é fundamental. E o Brasil, eu acho que está bem posicionado, nós participamos ativamente, não só de câncer de pulmão, mas de várias formas de pesquisa de câncer de maneira geral no mundo todo. Então, acho que nós vamos bem nesse sentido. Sempre pode melhorar, obviamente, mas o Brasil tem uma participação ativa nesse cenário também. Marlene, você trouxe uma coisa muito importante, que é os entraves que a gente tem aqui nesse Brasil, que é um país com muitas desigualdades, um país com essa dimensão continental e que tem muitas diferenciações aí entre a nossa população. Então, eu queria conversar um pouco aqui sobre políticas públicas. Como é que a gente está caminhando enquanto país na elaboração de políticas públicas para que a gente possa diagnosticar o câncer de pulmão, né, de maneira mais cedo, e o que mais a gente pode fazer? Quero que vocês dois falem. Vamos começar pela Marlene. É um desafio, né, Cris, porque políticas públicas no Brasil, que nem hoje, quando você olha o cenário do paciente com câncer de pulmão, esse paciente hoje, você tem o sistema público e o privado, né? Se ele está fazendo um tratamento, o tratamento vai ser diferente se ele não estiver num grande centro, que são o acesso que a gente fala, né? Uhum. Primeiro, a dificuldade que o paciente tem hoje de entrar nos centros de regulação para ter acesso. E aí tem uma coisa também que eu queria resgatar da nossa conversa, que é o não tabagista. Ele roda no sistema de saúde muitas vezes durante longo tempo, porque ele é tratado no sistema, sei lá, com uma tuberculose, com uma pneumonia, e aí vai indo. Tem uma demora na identificação do diagnóstico do não tabagista? Porque você não se identifica, porque assim, é aquela coisa que nós falamos do estigma, né? Então, você não é um fumante. E como é que a gente sensibiliza, então, essa pessoa? Aí nós voltamos ao início do nosso bate-papo, que é com informação. Né? Nós precisamos levar informação para a população e falar sobre hoje que o câncer de pulmão não é só tabagismo, né? A gente tem que falar além do tabaco, né? E a gente está vendo essas queimadas que está acontecendo. Essas queimadas no futuro, com certeza, vai causar alguma coisa. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? E as políticas públicas, eu percebo que tem avançado, a gente tem conseguido dar alguns passos de melhoria, mas ainda está muito distante quando você olha para o cenário do câncer de pulmão, onde a maioria dos pacientes, quase 80%, 90% dos pacientes, chegam em estadio 3 e 4, que é o estadio avançado da doença. E quando chega nesse estadio, você já não tem tantas possibilidades, né, de tratamento para essas pessoas, como se você tivesse num diagnóstico precoce. E hoje a gente precisa falar de rastreamento para câncer de pulmão. Está na pauta do dia se falar sobre isso, né? A gente não pode, enquanto país, ter vergonha ou se negar a fazer isso.
E quando você fala de estadio, você está me trazendo o quê? Que existem 4 ou mais estágios diferentes da doença e que identificar no primeiro e no segundo, talvez não, traz para o paciente uma possibilidade maior de um resultado positivo durante o tratamento. E aí, na verdade, hoje no nosso país, a gente está identificando os pacientes nesse estadio 3 e 4, que é o que dificulta mais isso. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. O Dr. Jefferson, ele pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas hoje no país o que a gente tem visto é isso, né? Então, os pacientes têm chegado numa fase avançada da doença. E isso por N motivos que nós ficaríamos aqui falando horas, né? A chegada dele no sistema. Hoje nós temos uma nova lei, né, que é a Lei de Controle e Prevenção do Câncer, onde ela prioriza da prevenção à reabilitação. Só que é uma lei nova, né, uma lei que a gente está vendo que o Ministério da Saúde está começando a trazer para dentro a questão do câncer como uma prioridade, né? O câncer hoje, em 824 municípios do Brasil, é a primeira causa-morte, né? Então 824. já não é mais a cardiovascular e a gente precisa falar sobre isso. E quando você traz a legislação, é o quê? A gente tem uma legislação que vai determinar como que o sistema de saúde vai funcionar. O que essa legislação determina? Essa legislação, ela determina como todo o sistema, o ecossistema da saúde, ele vai se comportar, né? Então, ali você tem que nem... Hoje, para mim, o maior gargalo é a regulação. O que é a regulação? É a porta de entrada do paciente no sistema. Então, muitas vezes, dependendo, que nem nós estamos aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, eu tenho 2 filas. E aí, por exemplo, eu entrei numa fila, aí eu fiz a biópsia. Aí o que acontece? Muitas vezes eu retorno para a fila e sigo essa fila novamente. Então, essas leis, elas vêm para ajudar a diminuir essas distâncias, a organizar o sistema e fazer com que o sistema ele comece a dar respostas. A gente está caminhando, estamos ainda engatinhando, mas nós, como organização civil, a gente luta todos os dias para isso, né? Para fazer com que o paciente chegue cada vez mais cedo, né? Que ele tenha informação de qualidade e que ele consiga ter a sua jornada de uma forma curativa muitas vezes e outras vezes que ele não sofra tanto, como a gente está perdendo muitas pessoas nesse país que nem conseguiram chegar até um diagnóstico. Não chega nem na primeira etapa dessa jornada, né? Jefferson, eu queria também te ouvir um pouco sobre as políticas públicas. O que você entende que talvez a gente precisasse revisar para que a gente tenha resultados mais positivos, para que a gente tenha esse paciente que a Marlene trouxe aqui, conseguindo ter acesso ao que lhe é de direito, né? Acho que quando a gente fala de políticas públicas, né, um tema bastante importante que a Marlene trouxe, que é o acesso, acho que isso é fundamental, mas tem um outro ponto que eu acho que tem um impacto muito maior, que é a prevenção. Então, aí a gente tem prevenção primária e prevenção secundária, basicamente. Prevenção primária é tirar o fator de risco. Então, que é o não fumar. Parece chover no molhado, mas é o não fumar. Olhar o tabagismo, campanhas contra o tabagismo. Um dado extremamente importante foi publicado esse ano que o Brasil voltou a aumentar a prevalência de fumantes. Hoje é 11,6, era 9,3. Nós voltamos para patamares de 10 anos atrás. E nós éramos exemplo. Ainda somos, né? Mas a gente voltou para trás. Voltou para trás. Então, isso mostra o quê? Que não dá para relaxar. O que tem aí? Por que aumentou essa prevalência? Provavelmente pós-pandemia, né? Na pandemia as pessoas ficaram mais em casa, enfim. A questão do vape, que é algo que a gente tem que falar também, né, que muitas vezes é uma porta de entrada, principalmente para criança, adolescente, sim, uma porta de entrada para o tabagismo. Né? Então, tenho que falar de tabagismo, sem dúvida, ainda não dá para a gente relaxar. Então, tirar o tabagismo é a principal forma de prevenção primária. E lembrar que o tabagismo não causa só câncer de pulmão, várias outras doenças. Tem uma série de outras doenças, né? Então, você está diminuindo o risco das pessoas contraírem várias doenças, né?
A prevenção secundária, que nós falamos que é o rastreamento, que é identificar pessoas de risco, fazer o exame, detectar precocemente, tratar e curar. Falando em questão de acesso, política pública, no AC Camargo Cancer Center, a gente tem dados mostrando que tratar estágio inicial é 10 vezes mais barato do que tratar um estágio avançado. Nós estamos falando de dinheiro também. Isso. E o quanto isso é importante. Exatamente. Isso, se você faz prevenção secundária, diagnostica precocemente, o acesso vai ser, em tese, mais fácil, porque vai custar menos esse tratamento, além, obviamente, dessa pessoa ter um risco muito menor de vir a morrer da doença. Então, isso é extremamente importante. Então, acho que quando a gente fala de política pública, a prevenção primária e secundária devem ser os carros-chefes. E, indo para a questão do não tabagismo, né, outra preocupação é a poluição ambiental, exposição ocupacional, tudo isso acho que demanda políticas públicas olhando para a questão. E a população ter essa informação, ser educada para poder cobrar essas políticas, né? Eu queria aproveitar que você trouxe aqui a questão do rastreamento, porque eu fiquei com uma dúvida ali quando você trouxe a tomografia. Sim. Eu queria entender um pouco mais quando você fala de tomografia de baixa dose. Sim, isso é um ponto extremamente importante. A tomografia do rastreamento ela não é igual à tomografia convencional comum que você faz. Então, se alguém lá tem uma suspeita de um sintoma qualquer, vai fazer uma tomografia para investigar. Por que ela é diferente? Quando a gente fala de rastreamento, lembra que nós estamos falando de pessoas que não sentem nada. Teoricamente, elas não têm nada. Então, nós temos que tomar cuidado com o tipo de exame que essa pessoa vai ser submetida. A tomografia, ela emite radiação. Então, é um exame que a gente tem que se preocupar. Essa tomografia de baixa dose, ela tem uma dose de radiação muito menor, ou seja, o risco dela de causar danos a longo prazo é muito menor do que uma tomografia convencional. Ela não tem contraste e ela vai te oferecer, vai te mostrar as alterações que o radiologista vai classificar como sendo suspeitas ou não de câncer de pulmão. Quer dizer, fiz a tomo de baixa dose, está tudo ok, beleza, ano que vem faz de novo. Ou tem uma suspeita aqui, isso pode gerar outros exames e desdobrar em outros exames. 2 pontos importantes aqui. A gente está falando do risco da radiação. O exame é seguro, a tomografia é segura. Se você precisa fazer uma tomografia, pode fazer sem grandes problemas. Mas quando você pensa em fazer isso numa população geral repetidamente, essa é uma preocupação. A gente está falando de uma indicação anual, né? Isso, exatamente. E a outra questão é que você é fumante ou foi fumante, fez a tomografia, está tudo bem, você fala, beleza, está tudo tranquilo, posso continuar fumando? Vou continuar fumando. Não, querido. Não, muda. Escuta, agora tem uma coisa, assim, minha avó já faleceu, mas minha avó é de uma cidade pequena, faleceu não faz muito tempo, e era assim, uma pessoa estava doente nessa cidadezinha, e era assim, tá com aquela doença. É uma questão que traz tanto medo para a população que até pronunciar o nome, não vamos pronunciar porque não... Tá. Eu queria falar um pouco desse aspecto assustador que o câncer traz para a população. Como é que a gente desmistifica isso? Porque até o não falar faz com que as pessoas fiquem fora da informação. Marlene, como é que a gente faz isso? De novo, né? Levar a informação, né? Fazer com que a informação chegue para essas pessoas. A conversa é o ponto central. Não tem como fazer de forma diferente. Não tem. E aí o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. A minha instituição, nós atuamos nas 2 principais causas mortes, que é o câncer e as doenças cardiovasculares. Ah, que perfeito. Aproveita e me explica um pouco mais o que é o Instituto Lado a Lado pela Vida. O Instituto Lado a Lado é uma organização que existe há 17 anos, onde nós somos focados nas 2 principais causas mortes, que é o câncer e as doenças cardiovasculares. E nós temos um pilar central, que é a saúde do homem, onde a nossa instituição que lançou a campanha Novembro Azul no país. E que hoje é uma campanha que foca em toda a saúde integral do homem, né? E aí é muito interessante quando a gente traz essa questão do estigma dessa coisa do câncer. O paciente cardiopata,
ele não se vê como um paciente. Ele não enxerga como um paciente. Aí você fala assim, o João, ele teve um infarto e morreu. Aí você fala assim, a Maria, ela está com diagnóstico de câncer e ela está sofrendo, aquela pessoa está passando por isso. Então, falar mais, conversar mais, é você entender que são dois pacientes. Os dois pacientes têm que entender que eles têm uma doença e o câncer hoje já não é mais uma sentença de morte. Mudou isso. Né? Hoje você tem câncer de pulmão. Nós, na nossa instituição, nós temos pacientes com câncer de pulmão que já convivem com a doença há mais de 10 anos. E está aí, está com qualidade de vida, está tocando as suas coisas. E a gente antes falava assim, não, né, essa doença, né, ou aquela doença. Aquela doença. E ainda tem muitos lugares do Brasil que não se fala, não se pode pronunciar o nome da doença, porque a desinformação faz até com que as pessoas se bloqueiem completamente de conhecer. Né? Nós acabamos de fazer uma ação no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, onde nós fomos numa comunidade rural. E chegamos nessa comunidade rural e o que a gente conversava com a população era, o nosso trabalho era para diagnóstico precoce, que a gente fez junto com a Secretaria Municipal. As pessoas, elas falavam, não, eu não vou porque eu não quero descobrir. Não quero descobrir o câncer. Né? A gente está lutando para descobrir o mais cedo possível e a pessoa não vai com medo. E aí a gente percebeu, né, que a gente tinha que conversar. E aí a gente foi conversando, falando com as pessoas. E quando você esclarece, as pessoas vão. Então, assim, no dia seguinte tinha filas de pessoas para atendimento. Aquela senhora lá de 70, 80 anos, né, que tinha um medo de falar só sobre a palavra, já foi até lá. Então, é aquilo, né? Você tem que conversar, você tem que falar, você tem que, na roda de conversa, você tem que trazer o tema. Na mesa do jantar, né? Quando está a família reunida, não tem que, não vamos falar sobre doença. O câncer hoje está chegando cada vez mais perto e a gente tem que ficar muito atento a isso. Jefferson, e a gente falou ainda há pouco que há alguns anos atrás, ter um câncer era uma sentença de morte. Hoje, a gente está num cenário muito diferente, porque a gente tem avanços em pesquisa, em ciência. Queria entender essa linha do tempo. Que tempo é esse que nós estamos falando, em que as pessoas, quando recebiam o diagnóstico, sempre faleciam em decorrência do câncer, e agora que a gente está num outro momento? Se nós olharmos os últimos 10 anos, os avanços em termos de conhecimento do câncer de pulmão, os recursos de diagnóstico precoce, por exemplo, exame de rastreamento, o primeiro estudo que mostrou o impacto em reduzir a mortalidade tem 14 anos. Então, nos últimos 10 anos melhorou muito. Novos tratamentos, avanços na cirurgia, cirurgias minimamente invasivas, robóticas, novas técnicas de radioterapia, novas medicações. Isso mudou muito o cenário do câncer de pulmão. Quando a gente olha hoje as taxas de sobrevida, a chance de cura, elas são muito melhor do que eram 10 anos atrás. E a gente consegue olhar para um futuro, e eu falo de um futuro muito próximo, por exemplo, o que a gente pode esperar para os próximos 10 anos, quando a gente pensa nessa qualidade de vida e na possibilidade de resultados positivos ao longo da jornada do paciente? Sim, eu acho que a perspectiva é de melhora, principalmente por ações como estamos fazendo aqui, levar mais informação, educação, para que as pessoas tomem o problema para si, né, que vão atrás, que vão se proteger, vão procurar fazer exames, né, detectar um câncer precocemente faz uma diferença enorme, e os avanços que a gente tem no tratamento, né, não só do câncer de pulmão, mas de várias doenças, isso tudo seguramente vai levar a resultados cada vez melhores. E Marlene, eu fiquei pensando nessa senhora que não queria ir lá porque ela não quer achar nada. Mas tem uma frase que eu ouvi recentemente que eu gostei muito, que quem procura acha e quem acha cura. Né? Eu queria falar um pouco mais dessa possibilidade, esse medo, porque o brasileiro ele traz isso não só com relação ao câncer, mas
também para outros assuntos. Não vou falar sobre, porque aí eu não preciso me preocupar, mas a gente já entendeu que se preocupar é conseguir começar a jornada muito mais cedo, né? Exatamente, porque quem procura acha, e você acha muitas vezes no início. E o início, ele sempre vai te dar algumas possibilidades de tratamento que ela é muitas vezes curativa. Então, achar é muito importante. Não importa o estágio, né? O importante é você achar, você tratar e você curar. Então, esse é o que a gente sempre defende, é o que a gente busca. Então, assim, não tenha medo, né? Um diagnóstico, ele não é assustador. Hoje, a gente já falou aqui de todas as possibilidades de tratamento que existe hoje. Então, assim, se achar, respira fundo, encara, vai em frente, não é fácil, né? Eu costumo dizer assim, tudo na vida passa, as coisas boas e as coisas não tão boas, mas elas passam e você tem que passar por isso e passar forte e tocar a sua vida e ser feliz. E essa fala da Marlene é maravilhosa para que você pegue esse episódio, compartilhe com a sua família, compartilhe com as pessoas, porque a gente precisa fazer essa informação circular, né? Eu quero aproveitar, Jefferson, que a gente está chegando aqui no final, e quero saber de você uma mensagem que a gente possa trazer para esse nosso público que está interessado aqui, quem está entendendo que a informação é importante. Eu corroboro aqui a fala da Marlene. Eu acho que a gente precisa desmistificar. E a gente faz isso através de informação e de educação. Falar de câncer, levar informação, não é para levar medo, não é para tocar o terror, é para transformar isso num instrumento de cuidado, né? Um instrumento de melhora da sua qualidade de vida, melhora da sua saúde, né? Então, eu acho que é extremamente importante isso, e a gente ressaltar os aspectos positivos. Nós melhoramos muito no conhecimento do câncer, melhoramos muito no tratamento do câncer. Para quem quiser, nós temos os dados que são públicos do Observatório do Câncer, do AC Camargo Cancer Center, e vocês vão ver lá como melhorou a chance de cura de vários tipos de câncer ao longo dos últimos anos. Isso é reflexo do quê? Melhoras do tratamento, melhor do diagnóstico precoce, melhor do cuidado que as pessoas têm com a própria saúde. Então, a minha mensagem aqui, especificamente para câncer de pulmão, pensando no Agosto Branco, que é o mês de conscientização sobre câncer de pulmão, é para que as pessoas procurem se informar sobre câncer de pulmão, o que é essa doença, como que você faz diagnóstico precoce, cobre do seu médico, pergunte do seu médico, né? Você foi fumante, é fumante, o que você precisa fazer? Uma mensagem especial aqui, principalmente, eu estou falando de crianças e adolescentes, é para que não comecem a fumar, nem cigarro, nem vape, nem narguilha e nem nada. Não existe nenhuma forma segura de consumo de tabaco. Então, essa educação tem que começar lá das crianças. Marlene, também quero te ouvir nessa mensagem final. Eu acho que o Dr. Jefferson, ele trouxe pontos muito importantes, né? Hoje, eu acho que uma das coisas muito importantes, Cris, é a gente fazer com que a informação chegue nas famílias e que as famílias orientem seus filhos para não iniciar, né? Que nem hoje você vê as modinhas, né? Então, os vapes coloridos, né? O cigarro eletrônico no Brasil, ele é proibido. E aí o que acontece? Você vê na porta de colégios, né, eles nos cinemas, né, com o vape. Isso a gente tem que acabar. Tem que eliminar. E aí a mensagem que eu quero deixar também, aquela pessoa que está fumando hoje, pare. Você parar hoje, você já está fazendo um benefício para a sua saúde. Não é fácil, mas nem tudo é fácil, né? Então, assim, vamos se desafiar, vamos mudar, porque assim você está fazendo bem não só para você, mas também para a sua família, para as pessoas que você quer conviver ao seu lado. E o paciente que hoje, né, aqui no Agosto Branco, ele viu uma mensagem, ele recebeu uma mensagem que ele ficou em dúvida, procure informação de qualidade, né? Quando sentar na frente do seu médico, questione seu médico, pergunte,
né? Leve perguntas. Ah, não, mas eu chego na frente do médico, eu esqueço tudo que eu ia perguntar. Leva uma listinha. Leva uma Vai na listinha. Pode Isso. recorrer ao site do Instituto Lado a Lado, que tem muitas informações no site, orientações de onde você buscar todo esse processo. Eu estou muito feliz com essa conversa. Muito obrigada, Jefferson. Obrigada, Marlene. Obrigada a você que está acompanhando aqui o nosso trabalho, essa nossa conversa. A gente ainda tem mais um episódio e eu quero que você fique atento, compartilhe. Eu vou falar de novo, compartilhe esse episódio com as pessoas que precisam saber. Cuide-se hoje, porque o câncer de pulmão não espera.